sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa trilha de transformação além do digital. Estou muito feliz com o convidado de hoje, Rodrigo Portes, que é uma referência no mercado, especialista em vendas B2B e indústria 4.0. Portes, seja muito bem-vindo a esse episódio. Prazer enorme te receber aqui. Juliana, prazer todo meu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e uma honra poder participar desse seu podcast que leva tanta informação importante aí para o público sobre transformação digital. E um prazer para mim, né? Eu que sou entusiasta aí da indústria 4.0, falar um pouquinho sobre esse tema aí, tão importante para nossas manufaturas. Não, perfeito. E se conecta muito com transformação digital. Mas então conta pra gente, Portes, qual é a definição, de onde veio esse termo indústria 4.0? Sim, na verdade é a transformação digital das manufaturas, né? Das indústrias, né? Então, uma ótima pergunta. A indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, o mundo passou por três revoluções industriais, né? Então, a primeira começou lá no século XVIII, na Inglaterra, que foi a primeira revolução industrial, que foi justamente a mecanização do trabalho, através da máquina a vapor. Na época, os camponeses faziam o trabalho manual, de forma artesanal, e aí com a questão da máquina a vapor, ah, da questão da mecanização, surgiu a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial surgiu com a questão da produção em massa, né? A gente usa muito o Ford, Ford, aqueles carros todos iguais, né? Os carros pretos, Ford Bigode e tal, no século já 20, no começo do século 20. E aí veio com a questão da eletricidade, a descoberta das indústrias petroquímicas, a questão do petróleo. Essa foi a segunda revolução industrial. A terceira, pós-guerra, né, a terceira revolução industrial, que se iniciou com a automação industrial, com a informática, com os PCs, e que veio até agora o início do século dos anos 2000, né? Uhum. Então, e a quarta revolução industrial, que surgiu na Alemanha, né, lá em 2011. Eu sempre costumo dizer que na época eu estava surgiu na feira de Hannover, que é a maior feira de engenharia do mundo, na cidade de Hannover, na Alemanha. Foi uma ideia do governo alemão para retomar o protagonismo da indústria alemã contra os asiáticos, principalmente, contra a China. E aí focando justamente nas questões, nas tecnologias digitais. E na época, felizmente, trabalhava na Siemens, Uhum. que é uma multinacional alemã, e eu estava nessa feira de Hannover em 2011, quando surgiu a quarta revolução industrial. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a primeira revolução industrial é a questão mecânica, a segunda, revolução industrial elétrica, a terceira, automação, e a quarta revolução, os sistemas cyberfísicos. Então, tudo que tem a ver hoje com a transformação digital, né, com sistemas cyberfísicos, com a IA, o machine learning, IoT, são várias tecnologias Uhum. digitais, é a definição da indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial. E eu imagino que para cada revolução dessa tem seus diversos desafios e resistências das empresas e como se adequar a esse modelo. E aí, quando a gente traz para a realidade de agora, indústria 4.0, e com essa onda de tecnologia gigantesca que a gente não tem muito para onde fugir, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem que se adequar. O que você vê assim de grande desafio nessa adaptação das empresas para irem para a indústria 4.0? Olha, faz 2 anos atrás, a CNI soltou uma pesquisa, ela fez uma pesquisa com mais ou menos 1.700 ou 1.800 executivos e empresários do setor industrial, perguntando quais eram os principais obstáculos para implementar a indústria 4.0. E esses 1.800 que responderam à pesquisa, você tinha empresários executivos de pequenas, médias e grandes empresas. E as respostas deles, né, foram as seguintes. Em primeiro lugar, com 66%, apareceu o alto custo, o que eu não concordo. Já não Uhum. concordo. É uma visão um pouco míope, né? Mas eles responderam 66% os altos custos de implementação. Isso é um pouco míope porque no passado até faria sentido, mas de uns anos para cá, Juliana, caíram muito os custos de implementação, né? Então hoje para você colocar um sensor
para coletar os dados, né? Você tem que primeiro coletar os dados das máquinas, dos processos, do chão de fábrica, para depois levar esses dados até a nuvem e fazer as análises e tomar as decisões. Isso caiu muito, mas eles têm essa percepção. Por isso que é importante um bate-papo como esse para a gente poder desmistificar, Perfeito, né? perfeito. Depois, então, primeiro ponto que eles colocaram e que já não concordo muito. O segundo ponto, aí sim, 26% respondeu que era a estrutura e a cultura. Você que Uhum, trabalha com transformação digital sabe o quanto que a cultura atrapalha, impacta. impacta essa questão. E aí realmente faz sentido, mas eles colocaram e eu concordo plenamente, né? A gente tem que fazer um processo, e eu procuro fazer isso também nas minhas redes sociais, nas minhas palestras. Tem até essa palestra minha que se chama Desmistificando a Indústria 4.0, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Mostrar que ela é acessível, que ela é importante para levar, né, para a empresa para um próximo nível. Terceiro ponto, que foi colocado por 25% desses respondentes, foi em relação à falta de clareza sobre o retorno do investimento. Pô, se eu investir nisso aí, quanto Uhum, que eu vou ter de retorno? Né? Então, aí eu acho que cabe a nós, aí, consultores, empresas, startups, sempre que vai apresentar uma solução de transformação digital ou de indústria 4.0, mostrar, olha, se você investir, você vai ter tanto de retorno com essa tecnologia, o que é super importante e factível. Em quarto lugar, também com 25% dos respondentes, a falta de capacitação, falta de conhecimento técnico. uhum, A gente sabe que o Brasil vive historicamente, né, tem um problema sério de educação, de formação, né, ensino técnico. Eu acho que tem algumas ilhas interessantes, como o Senai, que faz um trabalho super interessante de promoção e de capacitação da indústria 4.0, mas realmente, no geral, inclusive nas indústrias, né, a mão de obra, essa capacitação realmente é um desafio, né? E por último, em quinto lugar, com 18%, ficou a questão, me fugiu agora, primeiro, a 18% ficou a questão da, eu vou lembrar, tá, um pouco já, desse último, já lembrei, que é a integração, segundo eles, a dificuldade para integrar uhum. novas tecnologias e softwares nas máquinas existentes. O que também é uma outra situação um pouco míope, né? Porque hoje é possível, com as chamadas máquinas legadas, que a gente fala, as máquinas antigas, você colocar e integrar essas novas tecnologias dessas máquinas antigas Uhum, com novos sensores, protocolos, gateways, né? Softwares totalmente, né, na indústria 4.0. Inclusive, não é nem necessário que a sua empresa esteja na indústria 3.0. A grande maioria das empresas, depois podemos falar sobre isso, do Brasil, estão ainda na indústria 1,5, 2, mas é possível colocá-las, né? Não precisa passar pela 2, 3 para chegar na 4. É possível você colocar e fazer essa transição, né, para a 4. Então, esses foram os pontos, né, que foram respondidos por esses empresários. Alguns eu concordo, outros não, mas na visão deles. Mas fundamentalmente para mim, Juliana, é a questão da cultura. E uhum. você mudar o mindset, né, e mostrar o quanto é importante, né, e desmistificar isso para os empresários. Esse é um grande. Claro, não vou nem entrar aqui no mérito do Brasil de ter a questão da infraestrutura, do 5G, da banda larga, que em muitos lugares você não tem, né? Do Brasil ainda, que realmente dificulta um pouco essa questão da infraestrutura para a Uhum. indústria 4.0. Mas eu acho que o principal no meu ponto é justamente a questão da cultura e da mudança do mindset. E que é muito desafiador, né? Mas no primeiro ponto que você trouxe, 66%, acho que está muito conectado com o terceiro, né? Porque ele traz como dor o custo alto na implementação de tecnologia, e no terceiro ponto traz a dificuldade em ver o valor agregado daquilo e o ROI, né? O retorno Exatamente. sobre o investimento. Que eu acho que eles estão ligados, sim, e cabe sim, é o nosso papel muito forte em trazer os benefícios dessa tecnologia, olhando para a eficiência operacional, olhando para ganho de resultado, de fato, ali no que se conecta com a estratégia da empresa de maneira geral. Então, acho que tem um trabalho forte nosso dessa quebra de barreira. E também tem a quebra de barreira cultural, né? A gente É, já conversou sobre isso. Acho que com certeza quem está nos assistindo vive isso também na ponta de a gente tem
empresas com cultura muito enraizada, onde a gente tem dificuldade de trazer soluções tecnológicas, e aí também esbarra no nível de maturidade digital. Sim. Porque a gente precisa desenvolver as pessoas para adaptação e para utilização da tecnologia na sua exponencialidade. E é isso, a gente também tem essa dificuldade, tanto na parte de conhecimento técnico, quanto na parte de absorção no dia a dia, porque está todo mundo muito acostumado a fazer as coisas da mesma forma. Então, Concordo plenamente. Daí a importância que eu sempre falo, comento, né, de você evangelizar, fazer um trabalho uhum, de. E um podcast como esse, que você está fazendo aqui, é super importante justamente nesse sentido, para educar, né? Pra evangelizar, educar, mostrar. Às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema, nem sabe que aquilo pode ser implementado. Então, mostrando que a tecnologia, que a transformação digital, que a indústria 4.0 não é um bicho de sete cabeças, que não é só para grandes empresas, grandes corporações, perfeito. e que ela pode realmente colocar. Então você começa a mudar aí um pouco o mindset das pessoas nesse sentido, né? E a gente vai numa jornada, né? Uma Não jornada. é uma corrida de 100 metros, é de fato uma maratona. A tecnologia, ela veio para ficar, e acho que todos nós estamos conscientes disso. Cabe a gente também abraçar um pouco e nos adaptarmos, por mais difícil que seja. Mas dentro desse contexto que você trouxe, com todas essas resistências, qual setor que você entende que esteja mais avançado no Brasil? Olha, só dentro desse contexto da indústria 4.0, existem vários Brasis dentro do Brasil. Uhum, Então, eu diria que a grande maioria das indústrias são pequenas, médias empresas, ainda não estão lá. Então, existem dados que trazem aí que pelo menos 57, até publiquei fiz um post sobre isso hoje, falando sobre isso no LinkedIn, que 57% das pequenas e médias empresas ainda não conhecem as tecnologias da indústria 4.0. Existe um outro dado aí da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que diz o seguinte, que só 2% das empresas brasileiras estão preparadas para a indústria 4.0. 2%. Comparativamente com a União Europeia, com a China e com os Estados Unidos, esse número passa de 2 para 50%. E Paquistão e Índia, 25%. É, mas existem várias outros setores que estão já num nível já de indústria 4.0 bem avançado. E aí eu destaco alguns setores, alguns segmentos como automotivo, uhum. eu diria que a parte de farmacêutica, alimentos e bebidas, a parte de o agro também, o agro tá super Evoluído bem, tem né? evoluído bem, tá super bem, né? O agro com o agro 4.0. Você conhece bem também a mineração, né? Grandes empresas de mineração Sim. que também fazem um trabalho fantástico em indústria 4.0. Então, apesar da grande maioria das empresas ainda não estarem, né, preparadas, o Brasil tem um potencial muito grande e tem já grandes indústrias e grandes setores, óleo e gás também, que estão usando a indústria 4.0 na sua plenitude. Que bom, é É. bom que a gente já tem esse caminho sendo percorrido. Acho que de alguma forma o mercado tem se movimentado, mas falta ainda sinto um apoio muito grande nesse desenvolvimento além de tecnologias, né? Que Sim, você olhar para a cultura, você olhar para o desenvolvimento de pessoas, olhar para o impacto dessa solução tecnológica dentro das operações, proporcionando uma eficiência operacional muito melhor. Então, integrar todas essas pontas eu vejo ainda como um desafio muito grande para nós que estamos dentro desse mercado. sim. Porque, como você falou, né? Tudo tem a ver, a transformação digital tem muito a ver com pessoas, né? Aham. Com a questão eh, da colaboração, da mudança de mindset, da experimentação, uma série de coisas, né? De colaboração. E a tecnologia, na minha opinião, ela é só uma das pontas, né? Dentro da transformação digital. Uhum. Então você tem dados, clientes, liderança, pessoas. E a tecnologia, o pessoal acha que ela é um fim, né? Ela é um Sim. meio, né? Dentro dessa jornada que você falou. Porque é o que você disse, eu concordo plenamente. A sua analogia aí. É uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então muitos acham que que tem que implementar e tem que. Não, é uma jornada. Por isso que muitas empresas hoje colocam um departamento, uma área de transformação digital, como era no passado
no início dos anos 60 a qualidade, né, que virou Uhum. um departamento, que virou uma jornada, a mesma coisa com a transformação digital, né? E dentro desse contexto, a tecnologia ela é só um meio, só um habilitador, né? Então tudo tem a ver com a questão da mudança cultural, do mindset que começa pela liderança, né? Exatamente, concordo. Acho que se a gente não tiver o patrocínio da autogestão em fazer as coisas acontecerem junto com todo o time, porque quando a gente fala para transformação digital, e sim, alguns departamentos existem, mas esses departamentos eles precisam ter a integração de um todo, né? O time estratégico, tático, operacional precisam ser envolvidos em todo esse processo. Também não cabe só a autogestão, apesar de ser o grande patrocínio. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem também, né, Portes, de Sim, como integrar todas essas pontas da organização. sim. Mas eu acho que tudo começa pelo líder, né? De ser o patrocinador. Outro dia eu vi num podcast, até falei sobre ele, chama do Ítalo Flâmia, que é Uhum, um consultor de transformação digital, e que ele falava que o papel do líder, ele colocava que o papel do líder é como ser um anjo investidor e atuar como um anjo investidor, né? Que coloca mais do que a sua reputação para influenciar as pessoas e a organização, ele justamente patrocina os talentos e dá a uhum. segurança psicológica para que esses colaboradores, esses talentos possam criar, possam experimentar, possam errar, né? Exato. Porque nós somos muito, a gente foi criado, né, para pela família e nas empresas, daquela que você não pode errar, né? Aham. Aquela e hoje a questão da transformação digital e da indústria 4.0 tem a ver com a experimentação. Claro, não vamos falar de você errar, né? Não um erro grotesco, gigantesco, mas faz parte você. Como é que você vai criar, vai inovar se você não tem uma segurança psicológica para você errar, Sim. né? E aí você só vai progredir a hora que você tenta, que você se expõe, que você erra, né? E ele fala sobre isso, eu concordo, né? Então, esse papel do líder de colocar a sua reputação, né, dentro da organização para patrocinar e para bancar essa segurança psicológica dos colaboradores, para mim é fundamental nesse processo de transformação digital, de transformar Uhum. as empresas. E a gente vem de uma área, né, de um setor, eu particularmente, que é a manufatura, que é a indústria, que é muito conservador, que tem as suas idiosincrasias, idiosincrasias. E aí você precisa é, desafiar muitas vezes esse status quo, né? Eu mesmo, que hoje faço muito conteúdo no LinkedIn, quando eu fui me expor para fazer esse tipo de conteúdo, tirar foto, fazer vídeo, né? Eu tive que desafiar. Pô, quem é Claro. esse cara que tá vindo aí no LinkedIn? Que todo mundo faz aquele tipo de postagem mais técnica, datasheet, falando. Então, a gente tem que desafiar. E aí a importância do líder, né, de dar o exemplo e de ter essa cabeça aberta para a transformação digital e para a indústria 4.0. E é um desafio e tanto, assim, a gente concorda muito com isso também, porque não é fácil você trazer para uma cultura enraizada, uma cultura tradicional, a falha experimental, né? Que a gente fala em culturas de inovação. Mas como você vai trazer uma transformação digital sem ter uma cultura inovadora? É muito difícil, muito complexo, realmente. E aí, pode trazendo um pouquinho para o olhar ali de vendas. Você é um profissional de vendas, renomado no mercado, reconhecido como tal. Obrigado. E aí, como você enxerga essa conexão da 4.0 além do chão de fábrica com o profissional de vendas? Ótima pergunta. Adoro essa pergunta. Adorei. A gente fala muito sobre a indústria 4.0 e faz sentido na manufatura, na questão da ganho de eficiência, redução de custos, Uhum, né, da produtividade. Beleza, faz parte. Mas eu gosto muito de ver sobre a questão ah, sobre a experiência do cliente, sobre novos modelos de negócios, sobre novos produtos, novos serviços, sabe? Olhar a indústria 4.0 uhum. por outro prisma, que só é possível é, você trazer esses outros pontos que eu falei, olhando a parte das vendas, através das tecnologias e do pensamento da indústria 4.0. Então, uma coisa que eu gosto bastante, até aqui antes de começar aqui nosso podcast, estávamos falando aqui sobre um novo modelo de negócio, que é
vendas terceirizadas, né, que é vendas as Sim. a service, né, que só é possível graças à questão da transformação digital e da indústria 4.0, das tecnologias, né? Então eu acho que vendas 4.0 tem a ver, né, com oferecer ao cliente, né, e nunca podemos esquecer do foco no cliente, né? É importante ter o foco nas pessoas da empresa, nos líderes, mas também entender quais são as necessidades do cliente. E aí propor, né, nesse sentido, novos modelos de negócio, produtos, serviços, até de repente fazendo isso de forma integrada com esse cliente, né, que é a integração, a chamada integração horizontal, né? Com o fornecedor e com o próprio cliente. Então, esse é o conceito da indústria 4.0 ligada a vendas e o profissional de vendas 4.0, que eu falo muito também, né? Que é aquele profissional que tem novas habilidades, né? Que é o Uhum. profissional moderno, eu gosto muito de falar sobre as soft skills e as hard skills, né? Ele tem que ter ambas, né? Ele tem que saber ter novos comportamentos, ser um cara criativo, um cara mais persuasivo, um cara empático, um cara sincero. Então, se a solução dele tem um problema que não vai atender o cliente, ele não faz a venda e espera o cliente descobrir. Não, ele fala antes, Uhum. porque ele quer manter o cliente uma parceria. Ele não quer fazer uma venda única. Além disso, ele é um profissional que domina, sabe como navegar nas redes sociais, vem aqui um podcast como esse e, né, e se expõe falando para os clientes, faz lives, né, sabe usar as ferramentas digitais para montar uma máquina de vendas, para fazer um e-mail marketing, né, que seja com técnicas de copyright, usa, por exemplo, ferramentas como um chat GPT, Bing, o Bard para gerar conteúdo. Então, no fim das contas, esse profissional de vendas 4.0, ele alia as tecnologias, né, com a questão humana, né? Tecnologia e humanidade, né? Esse é o profissional de vendas 4.0 e é aí que eu enxergo o papel da indústria 4.0 dentro das vendas. Que interessantíssimo. É. Nossa, minha cabeça assim saiu fumaça. Que interessante. Então, olha só, a gente quando faz os os programas de transformação digital dentro das empresas, a gente quer, claro, o resultado exponencial, mas isso olhando para dentro. Isso precisa olhar para fora. E olhando para fora, a gente traz uma experiência muito melhor para o cliente. E aí, o nosso profissional de vendas 4.0 ele consegue fazer essa interface, olhar aquilo que a gente tem feito dentro com a experiência do cliente, o que nós estamos entregando de solução na ponta. Perfeito, Excelente, perfeito. excelente. A gente, esse profissional, né, que é a questão da empatia, né? Ele tem, Uhum. outra coisa, ele tem que ter a mente aberta, né? Então, outro dia eu fui fazer uma palestra, faço palestras aí sobre vendas 4.0, né? Quem é o profissional de vendas, falando sobre tendências de vendas B2B industriais. E outro dia o rapaz me perguntou lá eu abro para perguntas e respostas, daí ele, ó, apesar do meu ceticismo, eu queria perguntar, era um profissional de vendas, falou, ó, primeira coisa, perca esse seu ceticismo, né? Tenha a mente aberta, né? Uhum. Porque é se desafiar. Estamos na era do lifelong learning, né? Sim. Que é o aprendizado contínuo. Eu costumo dizer, Juliana, que eu estou fazendo esse ano 30 anos de formado. Sou engenheiro, engenheiro da FEI, engenheiro elétrico, e esse ano faço 30 anos de formado. Formei lá em 94. E depois eu fiz MBA na marketing aqui na ESPM, fiz uma série de cursos, mas tudo que eu aprendi ficou lá atrás. Eu não utilizo mais nada hoje em dia. Uhum. Né? O que eu uso nas minhas consultorias, nas minhas palestras, foi o que eu aprendi nos últimos 5 anos. Eu tirei, alguns anos atrás, eu era diretor de uma multinacional, eu tive demissão, tirei um sabático e fui estudar. Eu fui, primeiro, me envolvi com algumas startups, procurei startups para aprender como é que eles estavam fazendo, vendas, como é que eles estavam fazendo a indústria 4.0, a transformação digital. Aprendi muito, fui fazer cursos rápidos, né? Aprendi muito e hoje tudo que eu aprendi nesses últimos anos, com leitura de livros, com cursos rápidos, com essas startups, é o que eu aplico hoje, que eu falo nas palestras, nas consultorias. Por quê? Porque acabou o comodismo. Se lá Uhum. atrás a gente se formava e ficava com o diploma para sempre, né? Hoje em dia não. E o que eu acho que é bom, né? Porque abre uma série de oportunidades, né, para os profissionais e para as empresas poderem fazerem outras coisas que não existiam no passado recente.
Que legal. E essa capacidade de adaptação e olhar para o mercado com a cabeça aberta, né? Exatamente. E você, quais são as principais competências que você vê que os profissionais precisam para se manter atualizados e aí caminhando em linha com essa jornada de indústria 4.0 e transformação digital? Olha, eu acho que o primeiro ponto é a capacidade é, de aprender constantemente, né? É a capacidade de ter humildade para poder sempre buscar o conhecimento, buscar o chamado reskilling, né? Que a gente fala Sim. do reskilling, de você se moldar, né, ao que está acontecendo. Então, assim, humildade, vontade de aprender, né? Praticar sempre o lifelong learning, o reskilling. E tecnicamente, vamos falar um pouco das hard skills, acho que hoje o profissional da indústria 4.0 tem que conhecer, né, as tecnologias, né, Uhum. da indústria 4.0, né? Então ele tem que buscar essas informações. Outro dia um rapaz falou, olha, um rapaz que eu estava entrevistando para um podcast, ele falou, olha, a questão do TI, né? Eu falei, se você tiver, era um CEO da IFM, do qual eu sou embaixador, o Luiz Torre, se você tivesse que fazer dar uma dica pro Luiz Torre de 20 anos atrás, o que você falaria para ele? Para ele estudar TI, Olha tecnologia. só. Eu falei, nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, né? Realmente o quão importante é essa questão da tecnologia, né? Claro, as soft skills são importantíssimas, né? A busca pelo aprendizado constante, a humildade, querer se reinventar, buscar, mas também a parte técnica, né? De estudar sobre essas novas ferramentas e não ter receio, né? Quando me perguntam, Rodrigo, como é que eu faço para aprender a mexer no chat GPT? Vai lá e começa a fazer. Fiz um post outro dia também sobre os comandos, os prompts do chat GPT, né? E aí, como é que eu faço? Vai lá e coloca lá e sai fazendo, né? Não tenha receio, Uhum. né? Então começa a mexer, né? Então essa questão de ter essa busca constante pelo aprendizado, essa humildade e conhecer essas ferramentas e ir atrás, eu acho que hoje são fundamentais para esse profissional moderno da indústria 4.0. Perfeito. E para mim, assim, existe essa necessidade de reciclagem das pessoas. A tecnologia, ela vem para nos apoiar em muitas tarefas operacionais, né? Para que a gente consiga usar a mente das pessoas, né, no seu máximo e que as pessoas possam contribuir muito mais do que hoje, muitas vezes contribuem olhando para com tarefas muito que podem ser substituídas, né? No geral é isso. E eu vejo nós como organização uma responsabilidade, um compartilhamento de responsabilidade em desenvolver essas pessoas também, Concordo plenamente. porque né, trazer tecnologia também nos traz a necessidade de, ok, então essas posições elas podem ser substituídas. Então, como eu vou trazer essas pessoas e desenvolvê-las para atuar numa nova posição? Porque aí a gente esbarra no S do SG, que trazer tecnologia para dentro e não olhar para a questão social e na quantidade de pessoas que podem perder o seu emprego por conta disso, não é sustentável. Concordo E plenamente. aí a união dessas duas agendas ela é fundamental para a gente conseguir integrar os resultados da implementação de soluções tecnológicas com as três letras do SG. É Sim, fundamental, senão a gente não consegue manter e atrelado tudo isso ao modelo de negócio, né? Onde nós estamos, para onde nós queremos chegar, que é algo que eu trago muito forte. A gente precisa unir essas duas pontas. Mas você tem muito medo da tecnologia e da substituição de pessoas por máquinas. Isso é falado muito fortemente, tanto na transformação digital, e aí olhando para a indústria na 4.0. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, excelente pergunta e você fez um ótimo preâmbulo sobre o tema, né? Eu acho o seguinte, existem os pessimistas sobre essa pergunta que você fez dos empregos, né? Os pessimistas, Sim. os otimistas e os céticos. Eu sou otimista, né? É claro que muitos empregos vão ser descontinuados, né? Como em todas as transformações, em todas as evoluções industriais, mas principalmente os empregos que são robotizáveis, vamos dizer assim, né? Esses empregos que são robotizáveis, eles serão substituídos pela tecnologia, pela máquina. Não tem volta. Mas muitos empregos novos serão criados, assim como nas outras evoluções. E empregos que nem existem ainda, Uhum. Juliana, né? Mas aí e existe um gap de talentos digitais muito grande, de milhões. E no Brasil,
esse gap é ainda maior, né? E aí, é o que você falou, e aí cabe a nós, como sociedade, e aí eu coloco as empresas, né, de formar, de capacitar essas pessoas para esses novos empregos que vão surgir, a academia, né, e o governo, né? E nós também, nós que somos aí consultores, trabalhamos com isso, né? Por isso que eu falo da importância de ter podcasts como esse, né, lives como essa, que mostram, né, e que educam, né? Porque não adianta você demonizar a tecnologia e brigar contra, né? Eu acho que tem que educar. Quanto Uhum. mais você falar a respeito, mais você desmistificar, mais você vai ajudar a sociedade e as pessoas. Então, eu acho que cabe a nós, né, esse tripé, principalmente empresas, a academia e o governo, preparar, capacitar essas pessoas para essas novas posições que vão, esses novos jobs, empregos que vão surgir, né, para que essa mão de obra fique capacitada, né, para poder absorver, né, e fazer a transição, né, desses empregos que serão transformados para esses que serão criados. Acho isso super, super importante. Então, super importante e precisa ter a quebra de barreiras, resistência das pessoas em quererem se reciclar, mas acho que essa transição geracional, ela traz um pouco disso também, né, dessa capacidade de adaptação. Acho que Concordo. a nova geração, ela já vem Os milênios, né? digital, Os chamados nativos exato, digitais, né? É. exatamente. Então, acho que essa capacidade de adaptação e nova formação, né, um pouco mais direcionada para a parte tecnológica, mas a gente tem que olhar para a nossa geração, por exemplo, que está no mercado hoje e que acreditava que tinha ali o diploma e que carregaria o diploma para sempre naquilo que fazia. E não é assim que funciona, né? Eu comecei a minha carreira, eu fiz administração com ênfase em gestão de pessoas, fiz pós em psicologia organizacional, porque eu sempre gostei muito de pessoas. Depois fui para gestão estratégica de negócios, depois projetos e processos. Então eu fui calibrando a minha carreira conforme muita dor e necessidade do mercado. Quando veio a onda muito forte de trazer implementação de áreas de processos que tem que ter habilidade com pessoas. Então, não foi uma jornada fácil também, e eu também resisti a algumas coisas, mas isso me trouxe até o olhar de transformação digital que tenho hoje, que me encontro 100%. Mas pode ser que daqui a uns anos não seja exatamente o que eu esteja fazendo. Sim, E acho que é uma resistência natural para nós que fomos criados e doutrinados a ter uma formação acadêmica, entrar numa empresa grande e ser diretor, né? Que é isso que a gente foi assim, criado para ser, né? sim. A pessoa de sucesso. E eu me lembro, eu falava, eu quero ser executiva de sucesso quando eu era criança. Porque fomos criados assim. E hoje eu empreendo, você empreende. Quando nós pensávamos no empreendedorismo? Pois é, e eu que sou até de uma geração, uma ou duas a mais que você, Ah, que é isso? eu acho que eu ainda tenho isso mais arraigado, né? Aham. De ter essa, de querer entrar numa empresa, ficar para sempre. Enfim, tive uma carreira aí de 26, 28 anos no mundo corporativo, passando por grandes empresas, tive essa felicidade. Mas eu acho muito bacana isso, essa geração nova, que vai muito pelo propósito, né? Não Uhum. só pela questão financeira, enfim, mas tem a ver muito com propósito. E eu acho muito legal que eles são muito corajosos também. Então eu vejo muitos jovens que saem aí criando startups, criando empresas, o que não existia no passado. E o que abre um campo enorme, né? E o que você falou aí, e eu costumo dizer nas palestras, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. O Sim, que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Falo muito, definitivamente. definitivamente, falo muito sobre isso em vendas também, né? Que tudo mudou, o mundo mudou, será que vendas não mudou? Claro que mudou. Uhum. E mudou, continua mudando por conta das tecnologias, por conta da forma de fazer. A pandemia foi um turbo, né? Até antes da pandemia, eu venho de uma área que o presencial é muito importante, aquela venda consultiva, você visitar os clientes da indústria e não vai morrer, Aham. isso não vai morrer nunca, né? Mas está se modificando. E por quê? É o que você falou, novas gerações, né? Então, existe uma pesquisa aí, Juliana, que fala sobre as novas gerações, os milênios, em relação a vendas, né? Eles são um público muito mais cético em relação aos vendedores. Então, se antigamente o pessoal tinha
a geração X, os baby boomers, recebiam os vendedores para tomar cafezinho. Uhum. Hoje, os milênios não têm mais paciência, eles não querem mais ficar perdendo, na opinião deles, tempo em tomar cafezinho. Eles querem que o vendedor agregue para eles para o valor, né? Agregue valor para o processo de compra. E muitas vezes, esses milênios, esses já fizeram, a hora que eles vão falar com o vendedor, eles já percorreram 70% da jornada de compra. Então ele não quer alguém que fala o óbvio, né? Ele quer alguém que agregue, né? Aham. E isso muda tudo. O teu tipo de comunicação, como é que eu faço para atrair a atenção desse cara? Né? Você tem que gerar conteúdo, você tem que ser visto como um especialista no seu setor. A hora que você é visto como um especialista, poxa, o Rodrigo Portes, eu vou chamar esse cara aqui para fazer o meu podcast, porque eu vejo ele, espero que sim, né? Como um especialista em indústria 4.0, como um especialista em vendas, e é isso que eu procuro trazer para o Uhum. pessoal. Gente, você tem que ser visto como um para que o cliente, né, tenha interesse e ele vai falar com você. E Sim. como é que você faz isso? Com geração de conteúdo, né? Com a exposição, com, enfim, com uma série de técnicas que você passa a ser visto como um cara, um consultor e um especialista naquele setor, naquele segmento, né? E isso tem a ver com a mudança, e não só dos milênios, geração Z, mas nós mesmos, né? A gente que passou pela pandemia, a gente hoje, muita coisa que a gente fazia presencial, a gente não faz mais. Sim. A gente quer fazer online, no digital. De novo, né? Isso não quer dizer que vai acabar o presencial, muito pelo contrário, mas você tem que estar preparado para atender uma outra parte desse público que tem outras necessidades, que tem outras demandas e outros interesses, né? Isso passa por essa mudança de postura, por esse reskilling, né? Por esse aprendizado. Então, a gente, olhando para vendas, uma das principais mudanças é se posicionar para que você seja comprado muito mais do que vender. Exatamente, Que exatamente. Você se interessante. tornar, a hora que você é visto como um especialista na Aham. sua área de transformação digital, a hora que você com case de sucesso, com autoridade, né? Com a sua reputação, aí as empresas vão, claro, você vai continuar prospectando, vai continuar fazendo, mas aí os clientes começam a te procurar, a buscar, né? É o que você falou, muito mais do que você fazer uma venda sem se vender. Sim, e é um desafio enorme, com certeza, para quem está nos assistindo, que nós somos acostumados. E existe um preconceito até hoje, me corrija, por favor, se eu estiver errado, em relação ao vendedor, né? Total, E total. ainda fala, não, vendedor, mas é aquele cara chato que vai ficar me mandando mensagem. Não, não vou nem começar uma conversa, porque depois ele vai ficar me mandando mensagem, eu não quero nem responder. E ainda existe esse preconceito. Existe. Então, acho que é você se posicionar cada vez mais como referência, como autoridade nas redes sociais, como você bem colocou, para que você seja comprado de É. fato, né? Infelizmente, o vendedor, né, até é justificável em alguns pontos, né, porque pelo passado, né, pela a postura de alguns, não todos, né, por Sim, favor, sim. não todos, de ser muito invasivo, de ser alguns, né, de querer, como é que eu posso usar o termo aqui, usar técnicas de manipulação, né? Infelizmente isso aí pegou essa pecha no vendedor, né? Não, o vendedor hoje só é aquele cara que tem lábia, que tem ajuda, mas hoje em dia eu diria que mais do que o cara tem o dom, a arte. Não, não, hoje, Juliana, mais do que ter lábia, do que ter, né? A vendas é uma ciência, uma disciplina, né? Onde você usa uma série de ferramentas, né? De técnicas e pode ser aprendida por qualquer um que tenha interesse, que tenha vontade de estudar a disciplina de vendas, né? Então isso que é as vendas 4.0. E cada vez mais esse vendedor, esse antigo vendedor, vai perder espaço por conta das mudanças das tecnologias e das mudanças de geração aí dos clientes, que não tem mais esse perfil, né, de se relacionar com esse tipo de profissional. Com certeza. E é uma dificuldade, acho que para todos nós, né? Principalmente quando nós que somos consultores e ajudamos a transformar o mercado de alguma forma, se não nos posicionarmos como referência, como teremos a confiança das empresas? Acho que isso é fundamental e primordial quando a gente olha para grandes projetos e para aquilo que a gente tem feito no mercado, que foi uma quebra de barreiras para mim, com certeza para você Sem dúvida. também.
Com certeza. E para essa quebra de barreiras, a gente vê, como você colocou, né? Acho que foi até uma fala do Ítalo, dessa importância da liderança muito forte no desenvolvimento de pessoas, olhando para a transformação digital. Olhando para vendas, você vê essa necessidade também do apoio da liderança, desse desenvolvimento? Como que você olha por esse prisma? Não, total. Total. Eu acho que eu vejo sempre a área comercial por três pilares, né? Pessoas, processos e tecnologias. Então, um líder comercial moderno, o líder de vendas 4.0, é aquele cara que é, sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos, sabe desenvolver as pessoas, né? Está atento aí às tendências da área comercial, da área de vendas, e aí traz essas, mostra para a empresa, né? Para a organização, para onde está caminhando e adapta a sua empresa a isso e a questão das tecnologias, dos processos. Então ele sabe, ele monta a sua área comercial ou adapta a sua área comercial com os processos novos de vendas, né? Os processos de vendas 4.0. Uma máquina de vendas, né? Que é você transformar a sua área comercial com processos padronizados, com tecnologias em uma máquina de gerar leads, né? E fazer o fechamento com uma venda onde você tem a previsibilidade, né? Isso vem, para quem não sabe, máquina de vendas vem do livro do Aaron Ross, Receita Previsível. O Aaron Ross foi um profissional que trabalhou na Salesforce e ele criou esse modelo, né, de máquina de vendas, colocando profissionais específicos para fazer só a prospecção, o outro para ser só o closer, o outro para ser só a parte do customer success, né? Uhum. E colocando KPIs para medir aí a geração de leads, o fechamento e com tecnologias, né? Então ele criou essa chamada máquina de vendas, né? De prospecção e de fechamento, que é a receita previsível. Então o líder moderno ele está atento, porque não adianta você ter tudo isso se o líder não dá o exemplo, se o líder né, não inspira, o líder de vendas, né? O líder no geral, mas aqui no caso de vendas, né? Não dá o exemplo, não inspira, não faz, né? Então, o que que a gente eu como líder de vendas, ó, Juliana, faz o conteúdo lá. Se você não faz um conteúdo, né? Você quer que seu time faça um post, faça um artigo, mas você não faz, Uhum. né? Então, é importante que esse líder seja um cara antenado, um cara adaptado, né, a essas novas mudanças e que seja um líder inspirador. E que também tenha a humildade sempre de ouvir os feedbacks, né? Ninguém costumo dizer que não existe super-homem, né? Nem Mulher Maravilha. Ninguém faz nada sozinho, né? E o líder é aquele que é, mostra que é falível também e tem a Uhum. humildade de escutar esses dar feedbacks, mas também escutar feedbacks da equipe, do time, para poder evoluir. Excelente, como isso impacta na cultura, que foi o que a gente trouxe como uma das resistências. Exatamente. E tá tudo muito conectado, né? Tudo muito conectado. Acho que, como você trouxe no começo, a transformação digital na indústria, a indústria 4.0, ela veio e é cada vez mais avassaladora. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, que é, eu tenho acompanhado em vários fóruns, em várias discussões, indústria 5.0. E se a gente tem, em média, 2% das empresas se adaptando a 4.0, e maravilhoso saber que a gente pode sair de 1.0, 2.0 e migrar para o 4.0, sem ter que passar por cada uma delas, o que, que muda, Portes? O É, que, que muda da 4.0 para 4.5, na sua opinião? sim. Bom, primeiro, de novo, né? Até fiz recentemente um artigo sobre isso. Mas a gente nem faz 10 anos, não, 10, 12, 13 anos que surgiu a indústria 4.0, estamos falando de indústria Pois 5.0 já, é, né? pois é. Pois é. É que a indústria 5.0, ela é uma evolução da indústria 4.0. Ela surgiu do conceito da sociedade 5.0 que foi implementado, ou que foi discutido no Japão em 2016. E um plano lá de ciência e tecnologia que colocava o ser humano como centro, né? Uhum. Isso é muito legal, muito bacana. Então a indústria 5.0 ela vem para privilegiar o ser humano. Porque a gente fala muito sobre a 4.0, as tecnologias, e a gente coloca o ser humano meio como concorrente da máquina. Sim. E a 5.0 vem para fazer as pazes entre o ser humano e a máquina, para mostrar que
no processo produtivo, o insight, o inconformismo, a inovação, a criatividade, junto com as tecnologias, é importante dentro desse processo. E a indústria 5.0, então, ela é esse foco no ser humano. E ela visa três coisas importantes, Juliana. A qualidade de vida, né, do ser humano, a sustentabilidade, que você conhece tão bem, Sim. e a inclusão. Então, são três pontos importantíssimos, né? E aí é usar as tecnologias da indústria 4.0, as digitais, para esses três pontos, para trazer qualidade de vida para o ser humano, inclusão e a questão da sustentabilidade. Então, eu acho assim ótimo, né, a gente falar sobre isso, discutir sobre isso. E ela é uma, uma revolução totalmente focada no bem-estar, né, do ser humano e do planeta. Que Bacana, né? Muito maravilhoso! Achei bacana. maravilhoso e Muito realmente bacana. é fazer as pazes, né? É, Porque a gente tem essa resistência enorme, essa concorrência de as máquinas vão substituir pessoas. E que incrível saber um e pouco muita melhor coisa da que é. Não, e nós 5.0. temos que, sabe, eu acho que é essa questão de mostrar que tem muita coisa que a máquina não faz e que é necessário do Aham. ser humano, né? E essa parar com essa competitividade e trabalhar com a cooperação do ser humano e da máquina, visando o bem-estar do próprio ser humano e do próprio planeta, né? Que é o que você fala tão bem, conhece tão bem. Então isso aí é super importante, super, enfim, tem a ver com o nosso próprio futuro, né? Nossa própria existência, né? Então é justamente isso que a indústria 5.0 traz, o foco no ser humano e no planeta. O centro deveria ser pessoa sempre, né? A gente Sempre. sabe disso. E para mim, o pilar mais desafiador da transformação digital e o que gera maior impacto e que a gente tem maior resistência, mas que deve ser o centro, são pessoas. Pessoas. Não tem como ser diferente. O início e o fim da nossa jornada são pessoas. A gente continua trabalhando para pessoas, para agregar valor para pessoas. Então, trazer máquinas e fazer essa finalmente união entre as duas pontas e trazer para que a gente consiga trabalhar da melhor forma, produzir melhor, alavancar resultados com a tecnologia do nosso lado, é incrível. E que a Sim, gente não perca essa visão, a inclusão que é fundamental, fundamental. a parte do SG, impacto ambiental, a gente sabe quanto a sustentabilidade tem vindo com muita força nas nossas agendas e Aham. manter as pessoas no centro, trazer as pessoas para o compartilhamento de ideias e cooperação em toda essa construção. Não, exatamente. E num país como o nosso, né, a inclusão é fundamental, né? E você que trabalha muito com ESG, o Brasil tem tudo para ter o protagonismo, né? A Sim, questão do claro. ESG, né, da economia verde. A gente está falando agora sobre a neo-industrialização, que tem a ver com a descarbonização, com a Uhum. questão a- da, da economia verde. E o Brasil tem tudo, né? Pelos recursos naturais, pela questão da nossa geração de energia, que é 70%, né, renováveis. Então, assim, eu acho que é algo que é bem importante e bem factível para o nosso país, para o nosso Brasil, né? Como ponto aí desse programa de neoindustrialização. Então, acho que estamos, pelo menos nesse ponto, no caminho certo. Eu tenho certeza disso e que bom. Obrigada pelo compartilhamento da 5.0. Deixou meu coração quentinho, porque todas as vezes que a gente fala em ter pessoas no centro, é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu tenho agarrado com muita força essa tese aí em toda a jornada de transformação digital, porque a tecnologia ela seduz de fato, ela gera-se uma expectativa muito grande, né? Tem até uma curva de implementação tecnológica que existe uma expectativa enorme, aí não houve a preparação adequada da organização e aí essa expectativa se frustra, a tecnologia deixa de ser usada e a gente volta para a planilha de Excel e silos organizacionais. Então, acho que cabe trazer as pessoas para o centro para resolver uma boa parte desses Sem problemas. dúvida, sem Acho dúvida. que Acho que é é incrível, fundamental. incrível. Muito bom. Ótimo. Para finalizar, eu queria que você compartilhasse, por gentileza, com a gente, alguma série que te inspire olhando para indústria 4.0 ou vendas B2B, ou livros que você gostaria de recomendar e fique à vontade, se livros daquilo que você conhece. Uhum. Olha,
Um livro que é A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, que é um livro não tão, já um pouco já antigo, lá de 2018, mas ele tem edições novas. O Klaus Schwab foi aquele fundador do Fórum Econômico Mundial, e lá ele traz uma série de informações, para quem não conhece a indústria 4.0, traz uma série de informações sobre como é que a história da quarta revolução, das quatro revoluções, conta sobre as tecnologias, os impactos, traz aí é, ideias sobre como implementar, fala sobre os empregos, fala sobre uma série de coisas. Então, a Quarta Revolução Industrial de Klaus Schwab. Eu até já indiquei esse livro algumas vezes. Existe também a Era das Máquinas, que também é um Aham. outro livro interessante. E são livros assim que eu super recomendo para você entender bem esse conceito, da onde veio, para onde estamos indo e como é que isso pode impactar aí a sociedade, como é que pode impactar o nosso dia a dia, os caminhos a serem percorridos, como implementar. Enfim, são dois livros que eu gosto bastante. São Ah, livros aí incrível. super tradicionais e são livros Aham. bem que estão aí disponíveis aí para você comprar com certa facilidade. Não, excelente. Tenho certeza que quem está nos assistindo adorou saber Eu também. também tenho Vou dois e-books, procurar. né? Para Ah, quem é mesmo? Então quiser, compartilha, por favor. eu lancei dois books digitais, estão no meu site. Na verdade, eu tenho 4 e-books, dois que falam sobre vendas, né, na era digital, vendas B2B, o papel do líder e dos vendedores, e Aham. como é que novas tendências, tecnologias, e falo so, dois e-books sobre indústria 4.0. Então, quem quiser, é só entrar no meu site, rodrigoportes.com.br, a parte de e-books, e fazer o download gratuito dos 4 e-books e desses dois específicos sobre indústria 4.0. Que legal, que maravilhoso. Sei que tem muita startup assistindo a gente. Sabemos também da dificuldade que é inserir o produto no mercado, seja qual for o segmento, são ideias novas. A gente tem toda a parte da empresa que tem a dor, e o Rodrigo ele também pode super apoiar com mentorias de vendas B2B, que é a especialidade. Sempre que eu me encontro, eu falo, Rodrigo, me conta um pouco sobre isso. Eu vou tentando puxar ali um pouco de informação, mas é uma referência no mercado, então super indico aí para palestras e mentorias. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação. Foi incrível, aprendi muito, como sempre aprendo quando a gente se encontra. O canal está aberto para você, fique à vontade. Quem não tem ainda, não segue Rodrigo Portes no LinkedIn. São conteúdos incríveis que com certeza vão te ajudar também aí no dia a dia para essa jornada de transformação que a gente sabe o quanto é desafiadora. Muito obrigada. Juliana, obrigado a você. É um prazer enorme, mais uma vez, estar participando desse seu podcast. Trabalho maravilhoso que você faz aí, de divulgação aí da transformação digital, da indústria 4.0. E estou sempre à disposição para bater esse papo. Para mim mais do que um prazer, é uma diversão. Adoro falar sobre vendas, é uma paixão, né? E indústria 4.0, automação. Então, eu agradeço aí o convite e a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada.